Tem certeza que você está preparado para essa conversa? Vamos lá. Muita gente fala muito da escolaridade daqui dos Estados Unidos. Ah, porque meus filhos vão estudar na escola americana. E uma escola americana, ela é maravilhosa porque o ensino é avançado. E é isso, e é aquilo. Vamos diferenciar bonitinho o que é ser uma escola avançada e o que é uma melhor escola para os nossos filhos, beleza? Porque aqui nos Estados Unidos, nego fuma maconha na escola, usa vape, é influenciado. A questão da imposição, né? Não é liberdade de expressão, é imposição da sexualidade. Ela é forte, tá? Não é expressão, é a imposição. É tá lembrando para a criança, tá impondo, tá alertando, tá fazendo, tá empurrando a criança, ao invés de ser uma decisão, uma expressão, sabe? Algo vindo da pessoa, não, ela tá tipo ali lembrando, ali empurrando, ali falando, sabe? O tempo todo na cabeça da criança, na cabeça da criança, na cabeça da criança. E a escolaridade do Brasil, ela é muito mais avançada do que nos Estados Unidos. O ensino do Brasil é um ensino muito mais avançado do que aqui nos Estados Unidos. É tanto que o meu filho está indo para high school agora, e que já é o ensino médio. E álgebra, ele começou a dar agora no último para poder entrar no ensino médio. E eu lembro com todas as letras, se eu não me engano, na minha quarta série já estava pintando álgebra já na parada. Ah, Vitor, não é a mesma coisa hoje? Não, hoje está muito mais avançado. Isso na escola pública. Imagine na escola particular. Imagina na escola particular que tipo assim, a gente de escola pública, da periferia, a gente se sentia totalmente ultrapassado na época, comparado à galera da escola particular. A gente ficava horrorizado, assim, a diferença era tipo assim, brutal a diferença quando a gente sentava para conversar com alguém que estudava em escola particular. Eu tinha uns primos, eu lembro, na época, que tinha um pouco de condições mais do que a minha família, e eles estudavam em escola particular. E, tipo assim, era surreal a diferença, assim. Então, se for uma escola pública, já está avançado dos Estados Unidos. Das escolas públicas aqui, a particular não sei, porque eu não conheço ninguém que tenha um filho na escola particular. Mas eu vejo, já conversei com alguns americanos que falam que os filhos deles estudam em escola particular, já me falaram o valor de mensalidade e tudo. Mas algumas, e as mais fortes, são sempre agregadas a um instituto religioso, tipo, sei lá, uma igreja católica. Nunca vi igreja cristã, mas a maioria, assim, que eu vejo é mais igreja católica e é particular. Mas o Brasil está muito mais avançado do que nos Estados Unidos. Ó, anos-luz nessa questão da escolaridade. Só que ensino, estamos falando sobre ensino, aí vem desestrutura de escola. Aí, ó, surreal. Não tem como comparar. Aí o Brasil perde, tipo assim, de lavada. E pode botar a escola particular que você quiser do lado da escola pública aqui, que vai bater pau a pau. Por exemplo, eu tô morando agora aqui na Califórnia, num lugar que é um lugar um pouco mais nobre. E não é porque eu tô gastando dinheiro, mas não é porque eu tô nadando no dinheiro, não. Então, tipo, quando a gente fala nobre nos Estados Unidos, você já imagina do que estamos falando. É porque rolou uma promoção no condomínio, né? Logo na época que eu estava aqui procurando um apartamento, e eu pulei pra dentro. E aí automaticamente, tanto que para poder, eu nunca tinha visto isso antes, para poder matricular meus meninos na escola, eu tive que comprovar um monte de coisa para eles terem certeza que estavam os mesmos morando onde a gente estava morando. Sacou? E a gente até ficou assim, pô, será que a gente está sofrendo preconceito, alguma coisa do tipo? Mas pelo que os burburinhos que a gente ouviu aqui, não, é porque muita gente quer colocar os meninos nessa escola ao redor de onde a gente está morando,
E aí, às vezes a galera foge e tal, então mora aqui no outro lugar que se chama Costa Mesa, que é do lado de Newport Beach, onde a gente tá morando. E aí, às vezes, quer burlar para poder os meninos estudar nas escolas de Newport Beach. É meio que uma bolha deles. E tipo assim, o nível dessas escolas, por exemplo, se você pode botar a escola particular a mais cara do Brasil aí, ou ela perde de estrutura, ou ela fica pau a pau. Não, tipo assim, não muda nada, tipo, não deve nada. Mas estruturalmente não tem escola no Brasil para bater nas escolas dos Estados Unidos. Não tem. Questão de organização, questão de respeito, assim, dentro da escola, de punição, porque aqui o país é um país de punição. Não é todos os estados, como eu falei pra você. Os meninos estudaram na Flórida e eu percebi que na Flórida é mais bagunçado as coisas, tipo, é de qualquer jeito. Teve até um comentário lá de uma pessoa que se ofendeu, um brasileiro que se ofendeu, falando que, porque você teve a experiência de um lugar, você não pode condenar a Flórida toda. Mas eu não condenei a Flórida toda, eu condenei o que eu falei foi a minha experiência. Você sei que é a experiência que você teve, ou se você já foi morar, porque tem isso também, presta atenção. Uma coisa, por exemplo, quando eu tava morando só em Massachusetts, e as pessoas me perguntavam, e aí, qual é o melhor? Massachusetts ou Flórida? Eu não sabia dizer. Não, eu só morei em Massachusetts até hoje. Pelo que o povo fala, é isso. Então, se você tem uma experiência só, ou seja, você saiu do Brasil, foi morar na Flórida, só mora aí, nunca teve outra experiência de outro estado, não tem como você abrir a boca e falar uma experiência que você teve ruim. Porque você não conhece o outro lugar. E quando você não conhece o outro lugar, você meio que se limita a comentar sobre o lugar que você está morando. Porque se você não conhece outro lugar, não tem como você entrar no âmbito de comparação. Como é que você vai comparar algo que você nem sabe qual é a realidade da outra instância, correto? Então, tipo assim, para a pessoa que só morou na Flórida e fala que a experiência dela é maravilhosa, ela está comparando, o âmbito de comparação dela não é com os Estados Unidos, é com o Brasil. E se você sai do Brasil, meu irmão, e cai na Flórida, você vai achar tudo maravilhoso. Então, tipo assim, pra você comparar algo, você já tem que ter morado. Tipo, tem alguns influencers, por exemplo, vou falar aqui do Roger Vieira, por exemplo, que eu já conversei com ele, ele morou em Massachusetts. E ele tem como falar de Massachusetts porque ele morou lá. Então ele compara Massachusetts com Califórnia e ele vai falar as coisas que pra ele agrada mais, tal. E ele fala muito bem na Califórnia. Eu também falo muito bem na Califórnia. E eu consigo comparar os três lugares, Massachusetts, Flórida e Califórnia. Talvez eu vá indo pra outro lugar, né? Já dando spoiler aqui. E vou morar, talvez, em outro lugar. Porque a gente vai mudando os objetivos que a gente tem de vida, né? A gente faz o que a gente tem que fazer, cumpre aquele ciclo, fecha aquele ciclo ali e fala, vamos pra outro agora, que a cabeça mudou, o plano mudou. Uma vez eu escutei de um amigo meu, tipo assim, não, mano, você tem que criar raiz e tal, mas velho, eu não sou um cara de raiz. Essa é a questão. Nem todo mundo é uma pessoa de raiz, né? E a questão toda não é você ser de raiz ou deixar de ser de raiz, é o que você tem como objetivo na sua vida. E os meninos têm que acompanhar, não tem o que fazer. Quando eles estiverem maior, eles vão seguir a vida deles. Eu sei que é um pouco frio essa forma de falar, mas só que a gente tem que entender que é a gente que banca os nossos filhos. E não é os nossos filhos que bancam a gente. Eu, pelo menos homem, sendo homem, eu tenho a consciência que eu tenho que fazer as melhores decisões para todo mundo. Não é só para mim, é para que as coisas melhorem para todo mundo. Então, muita gente às vezes, já entrando no outro assunto aqui, mas espera que a gente volta, só pra gente poder concluir aqui. Tem gente, por exemplo, que sempre fica pensando assim, pô, mas eu vou para os Estados Unidos, e os meninos, e meus filhos, tal. Entra naquele âmbito de tipo assim, poxa, e os meninos, o que é que vai acontecer? O que é que vai ser deles? Eu entendo essa preocupação, ainda mais mãe, né? Quando é mulher. Mas os pais têm que entender que nós que cuidamos dos nossos filhos, nós que somos responsáveis por eles, não eles que... A gente conduz as coisas para poder melhorar as coisas, tanto pra gente quanto pra eles. E quanto mais as coisas estão melhores pra gente, ficam melhores pra eles, porque eles pegam um respingo do que acontece com a gente. Se a sua vida tá ruim, vai respingar neles. Se sua vida melhora, vai respingar neles, porque o que eles pegam é respingo. Transborda pra eles que sua vida é. Não é ao contrário, não é tipo assim, baseado nele, vamos ficar lá porque esse menino gosta da padaria, do pão que come na padaria de tal, fulano e tal. E aí às vezes, não, porque se a gente mudar aqui, a padaria não vai comer mais.
Ou então vai ficar longe dos avós, dos primos, dos tios. E sua vida tá boa? Ah, pronto, se sua vida não estiver boa, tá transbordando deles. Entendeu? Tipo isso. E o boa que eu tô falando não é só de dinheiro não, tá? Não é só de dinheiro não. É boa no sentido geral da coisa que eu tô falando. Então quando a gente fala de escolaridade, né? Porque a gente que tem crianças, mais uma vez falando sobre as crianças, a gente tem várias coisas que a gente pode comparar nesse sentido. Então você não pode sair falando que, por exemplo, as melhores escolas estão na Flórida se você só morou na Flórida, porque você não tem como falar se você não vivenciou em outro lugar. Em Massachusetts, a numeração, porque aqui tem numeração de escola, pra você que não sabe. Como é que funciona? Todas as escolas têm uma pontuação, e essa pontuação é baseada em vários fatores, que eles chegam à conclusão de dar uma pontuação para as escolas. Nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alguns estados é letra, mas a maioria dos estados é número, é de 1 a 10. Escola podre, ruim, já aconteceu barbaridade na escola, já, sei lá, enfim, só miséria, ensino ruim, enfim. Escola 10, ótima, maravilhosa, melhor que tem no estado, referência para todas as outras escolas, já ganhou isso, já ganhou aquilo, alunos empenhados, Essa é a suposta característica entre 1 a 10 quando se trata de pontuação ou avaliação através de numeração de 1 a 10. Mas não necessariamente as escolas de 1 a 10 é aquilo que a numeração é. E eu vou dar um exemplo vivido, é isso que eu tô falando, vou dar um exemplo vivido. Em Massachusetts, a escola era, se eu não me engano, era 5, era 4, era 6, alguma coisa do tipo. A Middle School, que é antes do... Eu não sei como é essa questão, não. Escolaridade aí é mais questão da mulher, né, que tá mais integrada aí. Eu não sei muito explicar, não. Mas, pra uma escolha racional, dentro do que a gente já tá acostumado aqui, né, uma pessoa nunca escolheria morar perto de uma escola desse jeito. Só que a escola era maravilhosa. Maravilhosa. Tipo assim, restrita. Tinha ordem, sabe? Tipo assim, impulsionava os alunos. Véi, eu não tenho o que reclamar. Fui pra Flórida. Escola 9. Ou foi 10, alguma coisa do tipo. Horrível. O menino usava droga na sala, fumava vape na sala, ficava com fone de ouvido. Podia, era liberado escutar música no celular. Liberado. Mexer no celular. A escola não fornecia notebook para os alunos para poder fazer os testes, as coisas. Não fornecia. Somente usa o seu celular, irmão. Ah, não, o celular. Quer fazer a pesquisa? No seu celular. Desse jeito. Então, tipo assim, supostamente era para ter essa numeração, mas não necessariamente, nem sempre, tem a numeração que eles mesmos estão falando que era para ter. Tá entendendo? Então, essa escola que os meninos estão indo é 10. E é uma middle school. E o do outro é elemento. Que aí eu acho que é ensino fundamental, se eu não me engano. Ensino fundamental de Joseph, né? Que é o meu filho mais novo, que tem 11 anos. E meu filho mais velho tem 15 anos e agora tá indo pro high school, que é o ensino médio. Que na minha época era tipo assim, era como se fosse pro primeiro, segundo, terceiro ano. Tipo isso. Então, as escolas são boas sim, mas são boas de estrutura. Ensino, Brasil ganha de lavada. Medicina, Brasil ganha de lavada. Diagnóstico, Brasil ganha de lavada. Brasil ganha de lavada em tanta coisa, muita coisa mesmo. Pesadamente assim, o Brasil ganha de lavada. Só que as pessoas têm em outras características, os Estados Unidos ganham. Você chega no fila, não fica na fila do hospital, né? Se o seu caso for grave, os caras te remendam todinho aqui. Se tiver faltando um pedaço, os caras te botam novinho no coisa. A conta vai chegar, mas os caras não hesitam, é rápido. Mas diagnóstico, sabe, detalhes, Brasil ganha de lavada. Mas você não tá preparado para essa conversa. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer.
Se inscreve no canal, muita gente se inscreveu no canal. Se inscreve no canal aí, pô. Deixa um comentário, alguma coisa. Qualquer coisa você já sabe. Dá o like e até o próximo vídeo.